Evangelho e culpa. Para isso eu quero ler aqui em João, no capítulo 8, versículo 10, que diz, a segunda parte do versículo, onde Jesus diz, mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? É interessante porque o tempo que nós vivemos, e eu falei isso no programa passado, em que o Evangelho, de forma muito veemente, ele tem sido feito negócio, fazem negócio com o Evangelho de Jesus, se faz politicagem, não digo nem que é política, politicagem, tantas coisas para que as pessoas se locupletem, mas no Evangelho continua algo também muito sério, que é culpa. O tempo todo você é desgraçado, pecador, algo que inexiste na teologia do Novo Testamento. Quando você vê os sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, e até em João também, mas eu quero citar esses três, a palavra pecador é para aquele que está afastado de Deus. No caso do pessoal do judaísmo, judeus, é aquele que não faz parte do povo de Deus, não é judeu, ou que, por algum motivo, abandonou a fé judaica ou traiu a nação, como era o caso dos cobradores de impostos, que eram considerados assim. Esses eram os pecadores, as prostitutas, esse tipo de gente eram considerados pecadores. O povo judeu que ia na sinagoga, que frequentava o templo, esses eram considerados povo de Deus, escolhidos de Deus. E aí depois essa história já lá na frente da igreja, no segundo, terceiro século, em diante, é que começam a entrar certas coisas e a ideia também do pecador, de ser servo de Deus e continuar sendo pecador, que nada de que você faça, você deixe de ser pecador, e isso a Bíblia não diz. O próprio Jesus fala da oposição entre justo e pecador, você é justo ou é pecador. Paulo também fala a mesma coisa, ou é justo ou é pecador. E tem um versículo só, em que Paulo, falando da sua vida anterior, ele diz, para mim, o principal dos pecadores, mas ali, se fizer uma boa exegese, se tem uma boa hermenêutica, se entende claramente, inclusive baseado em tudo aquilo que Paulo ensinava, você não pode, e a hermenêutica diz isso, de um versículo só fazer uma doutrina. Então ele está ali falando do tempo passado, quando ele era, e no sentido de não conhecedor do Evangelho de Jesus, que agora, conhecendo Jesus e continuando com aquela fé antiga, ele se torna, como os cobradores de impostos, como as prostitutas, um pecador. Então, no momento em que ele para de perseguir a igreja de Deus e é convertido a Cristo, ele se torna justo, justificado pelo Senhor Jesus. Então, isso é uma outra questão que é colocada e que se tem no meio cristão. Inclusive, outra coisa importante é que os reformadores, incluindo Lutero, ele mesmo dizia que lutava com isso o tempo todo, porque nada do que fizesse era suficiente na cabeça dele para Deus. Quando ele descobriu a substituição, a justificação pela fé, o que Jesus fez por ele, trocou de lugar com ele, e ele que era pecador se tornou justo, Jesus recebeu todo o pecado para que nós fôssemos santificados e justificados, e nós nos tornamos depois disso, como diz o apóstolo Paulo, justiça de Deus. Veja que a palavra fala de Jesus como justiça de Deus, e logo depois, lá na frente, Paulo diz, nós nos tornamos, somos justos, justificados por Deus, e nos tornamos justiça de Deus, aquele que crê no que Jesus fez. Como é que você é justiça de Deus e é pecador? E essa história, pecador e justo ao mesmo tempo, isso não existe na Escritura, ou você é uma coisa ou você é outra. Isso é teologia do papo furado, tá certo? Muito bem. Então, voltando aqui para o texto da mulher adúltera, no capítulo 8, na realidade, ali quando eles se apresentam para Jesus, diz o texto bíblico que, versículo 3 do capítulo 8, escribas e fariseus trouxeram a mulher até Jesus.
A mulher já estava condenada. O que eles queriam agora, na verdade, era condenar Jesus. Queriam ver qual era a atitude de Jesus para que pudessem condená-lo. Jesus responde à provocação, porque a ideia era dos escribas e fariseus, vamos perguntar para ele, colocar para ele o que a lei diz e perguntar o que é que ele diz. Porque a lei diz uma coisa que deve ser apedrejada, ele vai dizer outra. Ele vai falar contra a lei de Moisés. Bem aqui, ó, versículo 4. Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? E o texto diz, isso eles falaram tentando para ter do que o acusar. Jesus continuou ali calado, não disse nada, mas quando ele se levanta para dizer, ele levanta a cabeça para dizer, ele vai ferir a consciência deles. Como, Vanderlei? Diz aqui, versículo 7, que ele se levanta e diz uma coisa muito importante. Quem dentre vocês estiver sem pecado? Ele não diz assim, quem dentre vocês não tem pecado, atire a primeira pedra. Quem dentre vocês não comete pecado, atira a primeira pedra. Ele diz, quem está sem, a ideia aqui é agora, nesse momento. Quem não tem pecado nesse momento, porque ele sabia, e aqui vale nós entrarmos em algumas hipóteses que são bem lógicas. Muita gente que estava ali estava afim daquela mulher, na verdade. E como não conseguiram, vamos apedrejá-la. Então, o coração de todos eles tinha um comprometimento muito grande com o pecado. Estava sujo com o pecado naquele momento. E aí Jesus vem e diz assim, olha, quem de vocês estiver sem pecado, versículo 7, seja o primeiro que atire a pedra. Qualquer de vocês que estiver sem pecado agora, que no coração de vocês não há nenhuma maldade neste momento, agora, pode atirar a pedra. Aí o texto diz que isso feriu a consciência deles. Versículo 9, quando eles ouviram a resposta de Jesus, eles foram acusados, eles foram feridos pela própria consciência. E aí se retiraram uma a uma. É interessante quando diz isso aqui, mostra que eles tinham alguma coisinha de Deus ainda, conforme Romanos diz, né? Capítulo 2, versículo 4, quem nos leva ao arrependimento, eu gosto muito desse texto, é o Senhor, a sua bondade que nos leva ao arrependimento. Ele diz, ou desprezas a riqueza da sua bondade, a bondade de Deus, da sua tolerância e longanimidade, ignorando que é a bondade de Deus que te conduz ao arrependimento, não podemos ignorar que é a bondade de Deus que nos conduz ao arrependimento. E aí vamos ver depois a conversa de Jesus com a mulher, a reação dessas pessoas, a conversa de Jesus com essa mulher e o que isso tem a ver conosco. A religião em si criou um evangelho de culpa, de terror, em que é o medo que impulsiona as pessoas para que sirvam a Deus. E a Escritura não fala disso. A Escritura fala em, como disse Paulo, ser constrangido pelo amor de Deus. Ser tocado pelo amor de Deus. Tinha uma pessoa, para você entender isso, que levava alguns livros para mim, ele vendia esses livros e me passava algumas coisas com relação a esses livros, isso já há uns 20 e poucos anos,
E ele era uma pessoa tão amável, tão educada, tão doce, que eu queria até combater aqueles ensinos dele de forma dura, mas eu não conseguia, porque eu era constrangido por aquela educação, por aquela doçura, por aquele espírito verdadeiro do evangelho que ele tinha. Então eu deixei muitas vezes de falar coisas para ele que soariam como coisas difíceis para ele ouvir, pelo simples fato dele me constranger. É disso que eu estou falando. O evangelho em si é mais ou menos essa ideia aí. Nos constrange. E é isso que satisfaz o evangelho. Quando você serve a Deus, não porque você está vivendo em busca de coisas materiais, mas porque você entendeu a importância do evangelho. E sabemos que o evangelho abençoa você na vida material também, eu creio nisso. Mas não é isso, você consegue entender? Não é isso que me faz permanecer no evangelho. É o constrangimento do amor de Deus na minha vida. E o que me faz deixar de fazer certas coisas, atitudes pecaminosas, é justamente essa consciência. E quando acontece, ou quando há no meu coração, e eu falo meu coração, no coração de todos que servem a Deus, dessa forma, com esse espírito, quando há, e que você sabe disso, que sempre há, quando há um pensamento pecaminoso, ou até ações pecaminosas, vem a obra do Espírito de Deus que está na nossa vida e põe em nós essa dor, essa tristeza que vem de Deus. Não porque eu tenha medo do fogo do inferno, mas porque eu não quero desonrar a palavra, o Senhor que eu creio. Então essa é a ideia do evangelho. Não é servir por interesse, por medo do fogo do inferno, mas por amor, porque entendi, porque compreendi. Então quando Jesus fala para aquelas pessoas, aqueles homens, quem estivesse em pecado, atire a primeira pedra, eles são feridos na consciência e vão embora, Jesus fala com a mulher. Diz aqui, ouvindo eles a resposta, acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, versículo 9, a começar pelos mais velhos, até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo Jesus, não vendo ninguém mais, além da mulher, perguntou-lhe, mulher, onde estão os teus acusadores? Quem te acusava era a religião. Ninguém te condenou, ninguém conseguiu te condenar, ninguém conseguiu tirar a pedra em ti. E ela respondeu, ninguém, Senhor. E ele disse, muito menos eu. Nem eu, tampouco te condeno. Vai, não peques mais. Olha, você cometeu um erro que trouxe você aqui. Você estava antes diante dos religiosos e eles trouxeram você diante de mim. Você estava diante deles, com o julgamento deles, e agora você está diante de mim. Você viu que Jesus, quando falou com os religiosos, ele não foi contra a palavra que estava escrita lá. Está tudo bem, a palavra é essa, pode apedrejar. Mas você que está sem pecado, apedreja. Você não tem pecado, então você é justo e está justificado, porque você não tem pecado, você pode realmente condená-la. Mas se você tem, como é que você tem poder para condenar? O único que tem poder para condenar é Deus. Então essa é a ideia. E aí Deus dá uma outra oportunidade que o homem não dá. Você está entendendo? Então, a oportunidade que os homens não deram, Jesus deu. Cadê os teus acusadores? Não tem mais? Não tem mais ninguém? Nem eu vou te condenar. Mas vai, não cometa mais esse erro, que é prejuízo para você. Mas veja,
Jesus diz, nem eu te condeno. E é interessante como tem gente, como se cria ainda essas coisas, de que maldição hereditária, pecados, que você já veio para Cristo, né? Romanos 8:1, quem está em Cristo, deixa eu ver aqui, em Cristo tudo passou, né? Eu acho incrível como é que eles conseguem construir uma doutrina em cima disso, né? Aqui, ó, Romanos, deixa eu achar aqui, Romanos 8:1. Agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Está em Cristo, não há condenação. 2 Coríntios 5,17, quem está em Cristo, nova criatura, o texto grego diz, a tradução melhor é criação. Quem está em Cristo, nova criação é, ou seja, foi criado de novo. Quem está em Cristo, nova criação, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Como é que eu vou viver do passado se tudo se fez novo? Como é que eu vou viver de um pecado que cometi no passado, quando eu me arrependi, Jesus me perdoou e disse, siga em paz e não cometa mais esse tipo de pecado? Como é que eu vou viver ou me submeter a pessoas que continuam apontando um erro que eu cometi há tanto tempo, há tantos anos? Então, você também não deve aceitar, e se continuam fazendo isso com você, você não deve de forma nenhuma se deixar levar por isso, porque quem sabe de você é você e o Deus que já te perdoou. Siga adiante fazendo o bem, pregando o Evangelho, levando a palavra, porque Deus é contigo.